Olá pessoal, dando continuidade então aos nossos exercícios revisionais envolvendo limites. Esse outro exercício ele pede para verificar se f de x é contínuo no intervalo fechado compreendido entre 4 e 8. E a função f de x é raiz quadrada de x menos 4. Por definição, para que uma função f de x seja contínua em um intervalo fechado AB genérico, ela deve atender às seguintes condições. A primeira delas é que essa função deve ser contínua no intervalo aberto, dado por A e B. E a segunda é a verificação dos extremos, ou seja, limite de f de x quando x tende a A pela direita vai ter que ser igual a A, e limite de f de x quando x tende a B pela esquerda vai ter que ser igual a fb. Então são essas as condições para verificar se uma função é contínua em um intervalo fechado. Mas antes de analisarmos as condições acima, nós vamos analisar a função f de x propriamente dita. Okay? Então nós sabemos que, considerando o conjunto dos números reais e o número k pertencente aos números reais, a raiz quadrada de k existe se k for maior ou igual a zero. Se k for menor que zero, a raiz quadrada de k não existe no conjunto dos números reais. Portanto, a partir disso, podemos verificar o seguinte. Como f de x é raiz quadrada de x menos 4, implica que, para essa raiz quadrada existir, x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. O que implica que x vai ter que ser maior ou igual a 4. Ou seja, para todos os valores de x maiores ou iguais a 4, essa função vai existir. Okay? Essa função é definida. Então, para todo x maior ou igual a 4, f de x é definido. Dessa forma, já poderíamos concluir que f de x é contínua no intervalo fechado dado por 4 e 8. Okay? Por quê? Porque esse intervalo fechado ele é menor do que o intervalo de definição da própria função, que é x maior ou igual a 4. Então esse aqui é um subconjunto desse conjunto maior de intervalos de x que define a função. Okay? Mas vamos analisar as condições dadas pela definição, né, as condições 1 e 2. A primeira delas, como f de x é definida para x maior ou igual a 4, f de x será definida para o intervalo aberto, dado entre 4 e 8. Okay? Isso é uma conclusão lógica. E a segunda condição é o seguinte, verificar os extremos. Então o limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, vai ser igual ao limite de x menos 4, raiz quadrada de x menos 4, substituindo aqui a expressão da função, né, quando x tende a 4 pela direita. Então isso aqui vai ser igual a 4, raiz quadrada de 4 menos 4, que é igual a zero, e isso vai ser igual a f de 4. Portanto, essa primeira parte dessa condição foi satisfeita. Vamos verificar agora o outro extremo. Limite de f de x quando x tende a 8 pela esquerda. Substituindo a expressão de f de x, vai ficar limite de raiz quadrada de x menos 4. Quando x tende a 8 pela esquerda, vai ficar raiz quadrada de 8 menos 4, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E isso é igual ao valor da função para x igual a 8. Ok? Então, essas duas condições foram satisfeitas. E como a primeira também já havia sido satisfeita, f de x então é contínua também nas extremidades. Né? Então, logo, a f de x é contínua em todo o intervalo fechado dada por 4 e 8. Em problemas dessa natureza, basta seguir esse mesmo raciocínio. Ok?